uma das coisas mais naturais é ter o cara que lidera, assim. Quando você olha a ordem, essa revolta contra a monarquia, no fundo, eu enxergo muito como simplesmente uma sequência natural da revolta contra Deus tem na cultura moderna, que Cara, é muito estranho isso, velho. Por acaso, ao desacreditar da monarquia, eu tô desacreditando de Deus? Ao questionar a autoridade que a monarquia tem, eu tô desacreditando a autoridade de Deus? Eu acho que tem uma grande característica bem diferente aí, né, entre a religião e a política. É que a religião, ele preconiza justamente o conhecimento perfeito. Ele preconiza justamente a perfeição como um todo, em todos os seus atributos, as perfeições. Tem uma série de pressupostos fundamentais para a religião, né? Você acredita em Deus justamente porque ele é capaz de tudo. Nesse sentido, estar revoltado contra um homem me parece ser muito mais simples e justo do que a revolta contra Deus. Inclusive, acreditar que Deus está errando é pecaminoso. Mas acreditar que o rei está errando não é. Justamente porque esses sistemas que preconizam a autoridade, eles se arrogam a função, a missão de exercer um conjunto de coisas específicas. E se eles não conseguirem cumprir essas coisas, a revolta é absolutamente natural. É justamente porque essas promessas foram descumpridas. Deus não descumpre promessa nenhuma, nunca. Não é? eu sempre coloco, primeiro você mata Deus, depois você tem que dissolver a autoridade do Papa, depois você tem que matar o monarca, que é o próximo, e depois dissolver o pai de família, ou seja, entre o Papa e o pai de família tem o rei. É uma coisa muito curiosa nesse sentido. E curiosa por quê? Porque parece, e eu acho bem interessante nisso, parece que o rei exerce um papel de hierarquia real. Ou seja, qual que é a questão? Qual a diferença entre hierarquia real e hierarquia aparente? A hierarquia aparente é aquela em que o rei exerce uma função. Aquela função é o que importa fundamentalmente para decidir se o rei é justo ou não. A hierarquia real é aquela em que aquele indivíduo possui uma autoridade elevada mediante a ordem das coisas. Ou seja, ele pode desempenhar funções que outras pessoas não podem. Eu consigo entender porque o Papa está nesse nível em relação aos reis, em relação às pessoas. Mas eu não consigo entender porque que o rei, se ele não tiver os atributos fundamentais para exercer a autoridade política que ele arroga para si, como é que ele teria essa mesma honra? Né? E como que ele estaria efetivamente nesse mutirão de gente? no fundo, nada mais é do que a sequência da revolta contra Deus. O Samuel Johnson disse de maneira muito adequada que o primeiro Whig, né, o primeiro liberal foi o demônio. Aliás, o mentor do Barack Obama, o Saul Alinsky, dedicou o livro dele ao demônio. Não, falando, é verdade, é impressionante. Ao demônio, primeiro que fez uma revolução e deu certo, esse é o mentor do Barack Obama, para quem não sabe. E o que é interessante, você fala essas coisas, o povo não acredita. Olha, só pesquisar na internet a tese Saul Alinsky, Rules for Radical, tá lá, e tá escrito no livro. Só ver, tá lá. Só basta pesquisar, isso é incrível. Então seguindo, mas a ideia do Dr. Johnson, pelo visto, estava bastante... continua em alta. Então essa revolta... Eu até não acho que o secularismo não exerça um papel significativo na deturpação e na destruição de valores. Mas eu acho estranho que no mundo com uma miríade de outras religiões, o problema seja colocado no secularismo. Tem mais pessoas que têm alguma religião do que não têm. Tem mais pessoas que acreditam em Deus e fundamentam sua vida por ele do que não fundamentam.
E a compreensão acerca de Deus é a chave nesse sentido para o sucesso, para a salvação das almas dessas pessoas. Então, quando se atribui nesse sentido um papel desses ao satanismo, ao liberalismo, de serem efetivamente rivais de Deus nessa proporção, como se esses fossem os grandes males do coração do homem nos séculos que se passaram, que se seguiram, isso é muito estranho. Isso causa muita estranheza. Não só estranheza, porque distancia a própria compreensão do que é a guerra espiritual que vive-se, quanto a resumo de novo ao elemento ideológico. Esse conjunto de pessoas professa esse conjunto de ideias. E essas pessoas são as responsáveis pelo caos. Eu acho estranho que você acredite que o liberalismo tem esses superpoderes. E eu sei aqui que você está se referindo ao liberalismo teológico. Mas não acho. Nem poderia achar. Quê? Eu ainda tenho a minha dúvida no Ceará. Não tenho nenhuma dúvida de que ele é só um dos muitos fenômenos negativos que constituem o mundo moderno. E que todo esse poder explicativo é estranho. Não sei como é que ele explica. Sei lá. Eu não gosto dessas visões românticas de outros tempos. Eu pessoalmente não gosto delas por um motivo muito simples. Por conta de uma coisa muito específica. Se você vai pegar Santo Agostinho, por exemplo, e você vai ler Cidade de Deus, o Agostinho, ele tem uma revolta imensa contra o mundo que ele vive. O mundo que Agostinho vive, ele critica, assim, o sistema social, os mitos, ele fala dos gregos, ele fala de uma porrada de gente. E é estranho atribuir liberalismo, mesmo no sentido teológico, aos gregos. Né? Ele olha para aquilo tudo ao redor dele e diz assim, caralho, mas o que é isso aqui? O que é isso? Isso aqui tá tudo... Isso aqui são absurdos. Então é que na Cidade de Deus tem aquela menção dele aos piratas e aos governos. Na Cidade de Deus, né? Na Cidade de Deus. Que tem aquela menção famosa dele dos piratas e os governos. Uhum. E assim, ele tá extremamente revoltado como um homem santo que ele estava se tornando. Com tudo aquilo que ele via. Não somente com os esquemas sociais, mas também com os campos filosóficos, os campos, entre muitas aspas, teológicos, e com os campos culturais mesmo. Porque ele via sempre um processo de afastamento do homem. De Deus, perdão. E aí eu vejo o Guilherme Freire, e eu posso pegar também autores da Igreja Católica, muito bem concebidos e muito bem vistos, em seus tempos, criticando massivamente tudo aquilo que eles viam. Aí eu preciso ter uma crença em cima do Guilherme Freire, que é um homem que está tão distante desse fato quanto eu estou distante do Sol. E acreditar que esse homem está fazendo uma análise tão perfeita no sentido católico, numa apresentação da monarquia como uma supervalência da realidade, do mundo e da sociedade. E eu não vejo isso em padres, em bispos, em doutores, em santos que viveram nessas épocas. E aí eu preciso ter uma ideia de alguma coisa. Ou o Guilherme Freire está errado, ou esses doutores, esses padres, esses bispos, esses santos que viveram essas épocas estavam errados. E eu posso estar sendo incompetente aqui, mas não me parece ser o caso. Então, quando eu vejo a grande referência que esse bobão aí, imbecil, tem com esses projetos antigos, com essas referências antigas, eu não vejo esse amor e esse romantismo tão elevado naqueles que presenciaram tudo isso. Uhum. E que são referências intelectuais, são referências históricas com todos esses processos. Então, é uma análise boba, rasa, ideológica. Porque ela
como toda boa posição ideológica, ela excomunga o contraditório. Ela reinterpreta o contraditório. Ela tenta remodar o contraditório. É sempre um veja bem, mas vamos comparar com hoje. Gente, essa comparação com hoje, ela é inacessível pra gente. Essa comparação com hoje é inacessível. As pessoas como católicos precisam lembrar que a igreja está em crise desde sempre. A decadência da humanidade está ocorrendo desde sempre. E parece que se esquece isso em virtude de um passado glorioso. Saudade daquilo que nunca vivemos. Uhum. E o próprio Guilherme Frei se diz como reacionário. E veja, você pode achar bonitinha a palavra reacionário, você pode achar o que você quiser, mas a própria estrutura reacionária, ela nega diversos pressupostos, diversas visões católicas, como a do padre Paulo Ricardo, que diz que nós nascemos no melhor tempo que nós poderíamos nascer, para nossa salvação. Então veja, como é que eu posso olhar para um reacionário e acreditar que esse homem está fazendo uma referência real, clara, teológica, estruturada, intelectual, se nega às visões de diversos teólogos, diversos santos, doutores, padres, bispos, em todos os processos históricos, culturais, filosóficos e sociais. Então, para mim, é sempre uma vã tentativa de algo. É uma vã tentativa de fazer com que as pessoas vangloriem o posicionamento dele, que mais pessoas acreditem no posicionamento dele, que mais pessoas comprem, mais empresários comprem o seu curso de liderança. E olha que o Marlboro é uma pessoa bem decadencial. Isso é o mais curioso do Marlboro reagindo ao Guilherme Freire. É porque o Marlboro concorda com 70% das posições do Guilherme Freire. 70% é muito bom de matemática, né? Não, tô supondo mais 50%. Em relação a... Primeiro, o problema é a formulação que ele faz e a forma como ele leva os pontos a ir para lugares que não estão. Ou seja, ele parte num ponto que se aceita a estrutura decadencial. Há uma certa estrutura de decadência, eu acho que todo católico aceita, porque isso está escrito que os últimos tempos serão mais difíceis, as pessoas serão mais insensíveis. Mas essa tentativa de recompor, velho, esse recompor o que tá colocado, a tentativa de remodelar o real, o presente, é inacessível pra mim. Mas se botar uma coroa no caba e dizer ele é um monarca, acabou. Aí a gente vai remontar uma naturalidade, como se essa naturalidade tivesse morta, como se ela não existisse, o que a gente tá fazendo hoje? A minha relação com a minha mulher, a minha relação com o Meurim, com a Raíssa, a relação de um dono de empresa com os demais ali, não é a relação o que é aquilo? É possível viver fora plenamente da naturalidade? Essa é a minha dúvida. É possível viver fora da naturalidade? Ao que me parece, não. Mas o Guilherme Freire traça uma fantasia que, para aqueles todos que concordem e vejam parte das fantasias como representantes de diversas aflições que ele convive e passa, essa fantasia se torna real imediatamente. Não, o problema da minha empresa hoje é que é oligarquia. Será que o problema da sua empresa hoje é a oligarquia? Ou será que o problema é a sua ganância e a sua necessidade de querer ganhar mais sempre? Porque existe sempre a possibilidade de ejetar para fora daquilo. Se você é o dono de uma grande empresa e você acredita que você está sendo oprimido, veja as semelhanças com projetos de cunho woke. O dono da empresa, ele é oprimido, ele é subjugado, ele sofre, ele tem preconceito porque odeia o burguês, porque odeia o rico. E tudo isso é um homem que não consegue se livrar disso e precisa de uma bússola moral, uma bússola intelectual que vai acordá-lo e fazê-lo enfrentar e superar aquilo tudo que tá posto pra ele. É só ejetar, irmão.
Ah, não, mas minha família, meu dinheiro. Então, peraí. Então o problema não é o que tá posto. O problema é a sua incapacidade de aceitar o que tá posto e ejetar daquilo. Não é errado, não tá errado. Não é prejudicial, não é ruim. Ejete. Saia. Mas essa possibilidade nunca se aparece. Porque as pessoas estão atrás, os seguidores de Guilherme Freire, que dão dinheiro pra esse imbecil, estão atrás de uma tentativa de justificativa psicológica pra conseguir viver no meio do que vive. Vocês não gostam do que vocês vivem. Mas ora, meu Deus, quem gosta? Se não em Cristo que nós vamos gostar de viver a vida. Isso aqui é dor. Sofrimento. É dúvida. Mas aí não. Aí eu vou escolher Guilherme Freire, eu vou fazer um curso de mentoria ali de líderes e a minha empresa vai deixar de ser oligarquia? Eu vou deixar de sofrer? O problema é o preconceito, a opressão que eu vivo? Veja, só falta vocês pintarem o cabelo de branco para parecerem mais velhos e mais sábios. É essa postura que eu detesto. Amigo, se você não tá satisfeito, saia. Se você precisa ficar, fique satisfeito onde está. E sempre ore e busque a Deus pra você viver feliz, pra você buscar alguma felicidade ali. O que foi? Amém, eu falei. Ah, tá. Então assim, eu não sei. É vazio pra mim. Você tá sofrendo? Tudo bem, todos nós sofremos. E aí?